Bom dia a todos. Eu sou a doutora Viviane Scantambolo, sou ginecologista especialista em reprodução e atuo há 15 anos, pelo menos, ajudando na construção de famílias. Gostaria de falar com vocês hoje sobre infertilidade, ou melhor, fertilidade, e investigação e tratamentos. A gente sabe que a infertilidade atinge pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que uma em cada 6 pessoas tem dificuldade para engravidar. Isso seriam pelo menos 8 milhões de pessoas no Brasil. Pelo menos 15% dos casais que estão tentando engravidar podem ter dificuldade, sendo que 30% após os 35 anos e 80% após os 40 anos. Ou seja, quanto maior a idade da mulher, maior essa dificuldade. Muito bem, então o que é preciso para engravidar? A gente sabe do impacto da idade na mulher, dificultando essa tentativa de gestação. Quanto maior a idade da mulher, esse gráfico ele é muito clássico, ele mostra assim, aqui a nossa chance de engravidar em um ano chegaria a 100%, mulheres entre 20 e 24 anos, e em um ano, mulheres de 44 anos, 40, 44 anos, essa chance é muito baixa, menos de 5%, infelizmente. E quanto maior a idade, maior a taxa de abortamento. Isso porque, com o envelhecimento, infelizmente, nossos óvulos podem perder a sua qualidade. Isso dificultar com que a fecundação aconteça normalmente, aumentando o risco de alterações genéticas no embrião e, por isso, as perdas gestacionais. Acredita-se que a principal causa de abortamento seja a perda gestacional e por isso essa maior taxa de aborto, quanto maior a idade da mulher. Então, a gente fica muito preocupado quando essa mulher tem mais de 35 anos, porque a chance dela pode diminuir de engravidar e maior risco de abortamento. Por isso, a gente falar sobre o assunto e tentar ajudar essa mulher. Então, para engravidar, a gente precisa que ocorra o encontro do óvulo com o espermatozoide. Naturalmente, ele acontece lá na trompa da mulher, né? Então, o espermatozoide passa por todo o útero até encontrar o óvulo que foi coletado naturalmente lá do ovário. Quando sai o óvulo pelo ovário, a trompa coleta esse óvulo e o encontra na trompa. E o embrião volta para o útero. Isso é bem importante para a gente tentar entender quais os motivos que levam à dificuldade para engravidar e onde a gente precisa investigar e tratar. Todos os meses temos uma nova oportunidade para tentar engravidar, né? Então, quando a mulher menstrua, ocorre também o começo do crescimento de um óvulo. E ao longo do ciclo menstrual, esse desenho, ele exemplifica o crescimento do útero, aquela camadinha de dentro do útero que chama endométrio, o crescimento do óvulo, e como os hormônios da mulher ficam ao longo do ciclo menstrual. Então, lá no meio do ciclo, mais ou menos no entre o 12º, 16º dia do ciclo, uma mulher que menstrua a cada 26, 30 dias, ocorre a ovulação. E nesse dia é o dia mais fértil, então, para que aconteça a gestação natural. E aqui eu mostro para vocês, situações onde pode ter uma dificuldade para engravidar. Temos aqui é um desenho do útero, aqui é um desenho da trompa, ovário, vagina. E aqui temos alguns nódulos no útero que chamamos de miomas. Então, os miomas, eles podem dificultar engravidar, não só pelo tamanho, mas onde eles estão, a posição. Então, por exemplo, esse mioma que está sendo representado aqui, ó, dentro do útero, dificulta engravidar, porque ele está bem onde o embrião vai grudar no útero. Agora, um mioma que esteja fora do útero, como esse número 6, pode não dificultar, porque ele não está na posição onde implanta. Então, ter mioma nem sempre vai ser o motivo para ter dificuldade para engravidar. É preciso uma avaliação detalhada.
Aqui a gente mostra um pólipo, que é a chamada carninha crescida dentro do útero, que pode dificultar. Sinéquias, que é quando uma parede do útero gruda na outra. Essa é uma situação que pode acontecer após uma curetagem, uma infecção do útero, por exemplo. E nesse desenho mostramos também uma dilatação da trompa. Olha essa trompa como está dilatada, né? Isso pode dificultar o encontro do óvulo com o espermatozoide e, portanto, impedir com que essa gestação natural aconteça, ou até mesmo que ela aconteça na trompa, porque de repente pode acontecer a união do óvulo com o espermatozoide na trompa e o embrião não conseguir voltar para o útero, que é o que seria esperado. Gostaria de falar um pouquinho sobre adenomiose. Adenomiose é quando existem alguns pequenos cistos no músculo do útero. Nesse desenho mostro aqui um útero com aspecto normal, o músculo do útero, e aqui alguns cistos no músculo. Então, a mulher nasceu, geralmente, com células nesse músculo, e toda vez que ela menstrua, essas células inflamam. E quando você tem uma adenomiose grande, pode dificultar a movimentação do endométrio, por exemplo, e a fixação do embrião no útero. A adenomiose pode dificultar engravidar em alguns casos, não em todos. Então, precisa ser avaliado em conjunto com o médico para ver qual o melhor tratamento em cada caso. E a mais conhecida, endometriose. Endometriose é quando essas células que deveriam estar dentro da camadinha de dentro do útero, está fora do útero. Esse desenho mostra a anatomia, né, de uma mulher, né? Aqui é o útero, a bexiga, o intestino e a endometriose são células que estão fora do útero e toda vez que a mulher menstrua, essas células inflamam e pode ter aderência, que é uma estrutura grudada à outra, e isso dificultar com que a gravidez aconteça por aderências. Acredita-se que 10% das mulheres têm endometriose, mas nem todas vão ter dificuldade para engravidar. Em torno de 40%, é uma grande proporção. Então, é importante pesquisar a endometriose, especialmente mulheres que têm muita cólica, muita dor na menstruação, dor na relação sexual. E não podemos esquecer da avaliação masculina. É fundamental, cerca de metade das pessoas que estão tentando engravidar, os casais, né, tem alteração masculina, isolada ou associada. Então, é necessário fazer pelo menos um espermograma e ele tem que ter um número mínimo de espermatozoides para a gente dizer que está dentro do esperado, em torno de 15 milhões por ml. Cuidado, um único exame não vai dizer se a pessoa é fértil ou não. É preciso fazer pelo menos dois exames, com intervalo entre eles, e uma avaliação pelo médico. Vamos dizer assim: imagine que o homem fez um exame e não tem espermatozoides naquele exame. Não quer dizer que não vai dar certo, é preciso fazer uma investigação e ver se isso realmente está acontecendo e se tem algum tratamento para ser feito. Então, vamos falar de investigação. O casal está tentando engravidar e está com dificuldade, especialmente depois de um ano de tentativas, quando essa mulher tem até 35 anos, e quando tem mais de 35, a gente, depois de 6 meses, já pode investigar. Então, fazemos uma avaliação pré-concepcional. O que que é isso? Vamos ver como é que está a saúde. Tem exames de infecção, diabetes, anemia, vitaminas, ver se tem que tomar alguma vacina, avaliar esse casal como um todo. Avaliamos a reserva ovariana. O que que é isso? Quantidade de óvulos. Temos tempo para tentar? Existe um risco de menopausa precoce? Vamos fazer um controle de ovulação. Eu falei sobre ovulação, né? Tem mulheres que não ovulam e a gente pode atuar melhorando essa questão ovulatória. Vamos avaliar o útero e as trompas, ver se está tudo normal e avaliação masculina. Então, resumidamente, seria isso. A reserva ovariana, como é que a gente avalia?
Podemos fazer um exame de sangue na mulher, que chama hormônio antimileriano, e ele vai dizer mais ou menos, não vai dizer quantos óvulos essa mulher tem, mas se está com uma quantidade esperada para a sua idade, e justamente ver se a gente tem risco de uma menopausa precoce, por exemplo. Também podemos avaliar a reserva ovariana pelo ultrassom transvaginal. Geralmente a mulher tem que estar menstruada. Então eu mostro aqui dois ultrassons. Uma mulher com muitos óvulos, ela tem muitos folículos, essas bolinhas no ovário, e uma mulher com pouco óvulo, tá? Poucos folículos. Não significa que a mulher não vai ficar grávida se ela tiver pouco óvulo. Significa que a gente tem que correr com o tratamento, não perder tempo. Essa figura mostra um controle de ovulação. Nessa primeira coluna, a gente vê o ovário como é que fica menstruada, com bolinhas pequenininhas que chamamos de folículos. E o útero com endométrio bem fininho. Ao longo do ciclo menstrual, essa bolinha cresce, que chama folículo dominante. E o endométrio fica diferente, ele fica grosso, trilaminar. Então é assim que o médico entende que está chegando a hora de ovular e a hora de ter relação. E depois disso, confirmamos a ovulação pelo ultrassom, vendo o corpo lúteo, que é uma bolinha murcha que fica no ovário, e o endométrio, a camada do útero, fica diferente, fica mais branco. É dessa forma que a gente vê que está ovulando certinho. Uma próxima avaliação é a esterossalpingografia. Esse exame, que tem um palavrão, é para avaliar o útero, as trompas, para ver se tem alguma obstrução. Então, aqui, um útero normal, o líquido passando pelas trompas e não tem nenhuma obstrução. Já nesses outros exames, a gente vê que as trompas estão entupidas, o líquido fica retido nas trompas. É muito importante fazer essa avaliação, pelo menos quando tem 6 meses a um ano de tentativa sem sucesso. E no espermograma, além da movimentação dos espermatozoides, vamos avaliar a forma dos espermatozoides. Por exemplo, aqui temos um espermatozoide com duas caudas, um espermatozoide com três cabeças. Esses não engravidam. Então é importante a gente entender se está tudo bem com o homem. Em relação aos tratamentos, primeiro passo, resolver problemas. Se temos um problema na ovulação, vamos ajudar na ovulação dessa mulher. Se tem problema nas trompas, qual vai ser o melhor caminho para corrigir? Se tem um problema no sêmen, nosso amigo urologista vai nos ajudar a investigar e a tratar. E eu sempre digo uma escada de tratamento. Vamos tentar primeiro o tratamento mais simples para até o mais complexo, que pode ser uma inseminação intrauterina ou uma fertilização in vitro. Então, nessa escada, né, se a gente identifica, por exemplo, que o casal tem uma dificuldade em namorar, em ter a relação no dia certo, a mulher não está ovulando, vamos fazer aquele controle de ovulação e ajudar esse casal a se encontrar no dia mais fértil. A chance de engravidar por tentativa depende da idade da mulher. Por exemplo, uma mulher com menos de 35 anos, a chance de engravidar por mês é em torno de 15 a 20%. Quando passa a idade, em torno dos 40 anos, essa chance fica em torno de 6 a 8%. É importante entender isso. Para ter uma tranquilidade, a gente fala pé no chão. Se não der certo na primeira tentativa, vamos conversar sobre uma segunda, uma terceira tentativa. A inseminação intrauterina, ela vai muito bem, é muito indicada quando tem uma dificuldade na relação sexual, seja por dor, disfunção erétil, quando o homem não consegue manter ereção, por exemplo, ou quando tem uma alteração leve nos espermatozoides. Então, fazemos todo o controle de ovulação e no dia que está ovulando a mulher, em vez de ter a relação, o marido coleta os espermatozoides e separamos os mais saudáveis, os mais móveis, e colocamos com uma seringa, uma cânula fininha lá no fundo do útero,
e sozinhos os espermatozoides vão encontrar o óvulo e fecundar. Esse processo, nesse processo ocorre uma fecundação natural nas trompas e a chance é muito parecida com a chance natural, por isso que tem que saber bem a indicação, né? Já na fertilização in vitro, nós vamos fecundar o óvulo espermatozoide lá no laboratório. Para isso, a gente precisa estimular a ovulação dessa mulher. Ela toma hormônios para ter mais óvulos, porque aí a gente consegue avaliar a qualidade desses óvulos. Por exemplo, a gente sabe que nem todo óvulo vai gerar um embrião, e nem todo embrião vai grudar no útero. Então, quanto mais, melhor. Aqui eu mostro como é que funciona o tratamento da fertilização in vitro. A mulher começa o ultrassom menstruada, vemos essas bolinhas no ovário, e essas bolinhas, os folículos, vão crescendo conforme vai tomando remédios. Quando chega um determinado tamanho, fazemos a coleta desses óvulos. Essa coleta é feita pela vagina, com a mulher dormindo, uma sedação na veia. Colocamos uma agulha lá no fundo da vagina e retiramos os óvulos. Esses óvulos vão para o vidrinho e então é feita a fecundação no laboratório. O espermatozoide entra no óvulo com uma agulha, ele foi selecionado lá no laboratório, e os embriões ficam então na estufa em torno de 5 a 7 dias. Aqui mostra dia a dia como é que ocorre o desenvolvimento desse embrião. Tendo o embrião formado, então, esse é um blastocisto, podemos colocar ele no útero, transferir no útero, ou até mesmo fazer um estudo genético nele antes de colocar no útero. Esse estudo genético é indicado para pessoas que já tiveram abortamentos, por exemplo, quando tem alguma síndrome genética conhecida, ou quando a mulher tem mais idade, especialmente após os 40 anos de idade, que tem um risco maior de alteração genética no embrião. Então, são retiradas algumas células da região onde é feito, vai formar a placenta, e essas células vão para análise genética e a gente vai saber se esse embrião tem alguma doença genética ou não. Depois de tudo isso, a transferência de embrião no útero é pela vagina com uma cânula fininha. Colocamos lá no fundo do útero e 10 dias depois para saber se deu certo. A taxa de sucesso depende muito da idade da mulher, de cada caso e varia bastante. É importante conversar com os médicos sobre a sua real chance. Eu sempre falo que é necessário um planejamento familiar. Talvez lá atrás, quando for tentar engravidar, conversar com sua médica, seu médico, fazer uma avaliação antes mesmo de tentar, para ver se está tudo bem, ver a real situação de saúde e fazer um planejamento familiar. E quando consultar um especialista em reprodução? Quando já identificou algum fator que pode levar à infertilidade. Então, imagine uma paciente, ou um homem, ou uma mulher, que já fez uma quimioterapia, por exemplo, já fez cirurgias no abdômen, que já sabe que tem algum problema. Já pode consultar o especialista desde o início. Ou quando está tudo normal, e mais de 6 meses tentando, quando a mulher tem mais de 35 anos, ou quando essa mulher tem menos de 35 anos e já tentou pelo menos um ano. Contem comigo no seu processo. A gente sempre fala que é importante trabalhar em equipe, e eu sou muito grata pelo convite da equipe de psicologia. Eu não citei até agora, mas já vou citar agora. É muito importante a avaliação psicológica. O tratamento para engravidar ou a busca da gestação envolve muitas angústias, muitas dúvidas. Somos criados muitas vezes acreditando que é fácil engravidar, e isso não é verdade. É importante entender que pode não ser fácil e é importante buscar ajuda, não passar sozinha por esse processo. E contem comigo. Eu sou a doutora Viviane Scantambulo. Um abraço.